Recentemente eu fui assistir o último Guardiões da Galáxia no cinema, assim como eu acho que muita gente também fez, porque eu senti pela energia aqui na internet que com esse filme em específico da Marvel as pessoas empolgaram um pouquinho mais. Eu acabei voltando num roteiro que eu tinha engavetado sobre o último filme do Homem-Formiga, onde eu falava sobre essa fase 5 da Marvel e isso que é foda, do jeito que a internet se organiza hoje em dia, nos separando em bolhas, onde cada bolha tem sua verdade absoluta rolando tranquilamente como se fosse o senso comum, mas é a gente pisar um pouquinho fora disso que a verdade já é completamente outra, e pouco se fala sobre esse estado de isolamento coletivo que a gente vive por aqui. É sincero da minha parte quando eu pergunto pra vocês se ainda tem interesse em ver a gente discutindo esses filmes por aqui. Eu muito facilmente acabo deixando esses roteiros de lado, mas dessa vez é isso, não tem muito segredo. Saiu o filme do Guardiões da Galáxia e eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Não sei se todo mundo vai concordar com isso, se compartilhem essas opiniões, vocês nem precisam na verdade, mas comentem aí embaixo se ainda vale a pena falar sobre o universo cinematográfico da Marvel. Às vezes o pessoal fala como se o Quadro em Branco fosse um canal super cult ou qualquer coisa assim, mas eu falo de super-herói desde que o canal começou lá em 2017, no fundo eu adoro esses personagens, e mesmo que a empolgação tenha diminuído um pouco, eu continuei indo assistir os filmes no cinema, e se eu tô trazendo isso aqui, esses vídeos dos assuntos do momento nem costumam ser os que vão melhor no canal, é porque eu ainda tenho curiosidade, mesmo que uma curiosidade um pouco esquisita pela coisa toda. E eu acho que desde aquela bilheteria bizarra do último Vingadores, essa é uma pergunta que persegue o MCU até hoje. O que diabos fazer depois de Ultimato? O que diabos fazer quando a gente já falou sobre a aposentadoria do herói, quando a gente já contou a história da menina que é fã do universo Marvel, quando já teve a série que é ela toda uma paródia do que poderia ser uma série do universo Marvel, o negócio já tá num nível tão maluco de autorreferência que é impossível evitar uma sensação de... pra onde vai tudo isso? É possível outro clímax do tamanho que foi o Ultimato? Nesse sentido, o Homem-Formiga 3, Homem-Formiga e Vespa Quantumania, é um caso engraçado porque ao mesmo tempo que abre a tal da fase 5 da Marvel, depois da ressaca que foi a fase 4, e se apresenta como essa grande narrativa do primeiro encontro de um Vingador com um vilão que eles vão ficar os próximos anos tendo que lidar, ao mesmo tempo é um filme do Homem-Formiga, que mesmo na lógica da Marvel sempre se pretendeu que fossem filmes mais refrescantes, menores do que os outros daquele universo, com perdão do trocadilho. Pra começar, o Paul Rudd já é um tipo de galã improvável para esses filmes, que ao mesmo tempo que hoje faz parte dessas mega produções, o caminho do cara foi pela comédia, fazendo, sei lá, o âncora, então o filme se aproveita muito dessa imagem dele para dar risada desse modelo ideal do herói da geração anterior. Ele precisa lidar com a própria mediocridade, com não ser tão corajoso ou inteligente assim, e também com essa ansiedade de se sentir substituído. Na ação mesmo, pela personagem da Vespa, muito mais altiva, prática e eficiente, o filme vai lidar seguidamente com essa noção de que ela talvez seja uma heroína até melhor do que ele, onde dá pra traçar um paralelo com essa própria relação do público mais velho, consumidor das narrativas de super-herói, que sempre foi o público-alvo majoritário daquelas produções e de repente se vê sendo deixado de lado, porque a própria indústria, que sempre lhe deu protagonismo, começa a mirar na diversidade como um público consumidor imenso no lugar. Então o Homem-Formiga tá nesse meio do caminho, ele é, mas não é o herói que a gente espera, já salvou o dia uma vez, mas não tem mais o mesmo propósito, assim como enxerga na esposa e na filha que seguem envolvidas nessas questões sociais abstratas que o filme coloca. Ele segue seus dias comemorando as antigas conquistas, chega a escrever um livro sobre si mesmo e aí, bum, eles vão parar no reino quântico outra vez. Aqui já vem minha primeira questão com esse filme, uma parada que a gente pode estender pra muita coisa do universo Marvel. Beleza, eles estão no reino quântico, uma dimensão que, por mais que tu possa explicar ou tentar explicar cientificamente, a gente tá falando de ficção, esse deveria ser um mundo de possibilidades e o filme te apresenta assim, tenta projetar um maravilhamento ali na maneira com que move a câmera, coloca os personagens, mas porra, eu não sinto que as formas aqui são criativas o suficiente. O filme trabalha num espectro muito limitado de cores, o negócio parece um livro de biologia, tá ligado? Não chega a ser muito diferente dos milhares de outros mundos que o MCU já representou no cinema. Não existe um esforço estético pra tornar isso aqui especial, mesmo que os personagens verbalizem que é. Muito pelo contrário, parece que tá sempre em direção a um padrão muito específico que a Marvel coloca no cinema, e daí que vem muito da dissonância. O filme é escuro, eles enchem de uns nomes malucos, mas as criaturas mesmo desse mundo secreto e infinito, mundos dentro de mundos, como eles dizem, são todas meio parecidas, as texturas e de novo,
novo, o filme age como se tivesse alguma coisa pra admirar, pra se impressionar aqui. Mas o reino quântico é previsível e, infelizmente, sem graça. E não é como se eu não me divertisse com nada, não me entendam mal, mas é que tinha espaço pra tão mais quando surge o personagem do MODOK, que deixou muita gente em choque de primeira. Pra vocês terem uma ideia, eu sou até simpático com a ideia de embarcar no ridículo desse personagem. Mas o filme nunca se joga completamente nesse ridículo, ele precisa se manter sério o suficiente, ironizar isso aqui o tempo todo, tipo, olha, a gente também acha ridículo, não vai achando que a gente é idiota. Tipo o Peter dando risada que o nome do Dr. Octopus é Otto Octavius. Sim, o que tu esperava? E aí o negócio fica numa linha entre o realista e o tosco que... Ainda por cima, quando o filme acha que não cabe ser tão tosco assim, só mete uma máscara metálica por cima, porque aparentemente até os caras tinham vergonha do que estavam fazendo. Vocês entendem o que eu tô falando? Tem sempre uma ideia no ar de que, na verdade, esse é um filme muito empolgante e divertido entre seus pares da Marvel, mas o que a gente vê mesmo ali na tela é sempre um tanto apático demais. A gente vai ter um momento, por exemplo, em que o Scott e a filha se abraçam gigantes, e eles estão falando e se movendo meio estranho porque estão gigantes, brincam com isso, é pra ser uma cena divertida, mas eles estão no reino quântico, sem referencial nenhum. Na prática, a gente só tá assistindo duas pessoas do mesmo tamanho se abraçando. Não tem nada engraçado pra ver ali. Se a gente compara lá com o primeiro Homem-Formiga, onde todo o clímax acontecia na volta de um trenzinho de brinquedo, uma forma lúdica e mais imaginativa de pensar o clímax desses filmes de super-herói, já que o Homem-Formiga é um personagem que se presta pra isso, eu só queria que esse filme lidasse mais com as coisas que ele de fato apresenta, assim, do que a gente vê. Porque, de novo, eu sigo tendo um interesse mórbido por essas narrativas. Eu acho, de certa forma, impressionante a ideia do Kang se tornando o conquistador desse reino quântico aqui, como um grande conquistador de nada, basicamente. Dá pra gente pensar dessa perspectiva também, todo o lance do indivíduo atomizado. Vai ter uma sequência em que a gente vê várias versões do Homem-Formiga e uma outra é diferente, as outras milhares são exatamente a mesma, como se lidasse com essa ideia de repetição, esvaziada, esse olhar que não consegue se expandir para além daqueles limites. Mas no discurso do filme ele vai ser supostamente sobre outras coisas. E aí vem meu segundo ponto, que até é uma coisa que a gente conversou no último encontro dos apoiadores lá no Discord do Quadrinho Branco, quando a gente assistiu o Mogli Soviético em live. De que, tipo, não é a primeira vez que a Marvel enfia, ou eu mesmo falo aqui no canal sobre como ela lida e apresenta esses personagens revolucionários, como eles sempre têm um ponto até serem tratados como uns maníacos, como em Falcão, Soldado Invernal, O Último Pantera Negra. Tipo, porra, eles até tão certos, mas tá é foda, né? Ou quando tem esses grupos completamente despersonalizados de coadjuvantes pouquíssimos interessantes gritando que estão fazendo uma revolução, o que pra mim aponta, para as narrativas americanas tendo que lidar com essas ideias de seus ciclos de crise das próprias instituições, é uma contradição doméstica mesmo. 2, produções de outros lugares trazendo essa narrativa e produzindo identificação em quem assiste. Agora, entre os robôs de Star Wars gritando que estão fazendo a revolução em um filme do mega monopólio da Disney e a gente vendo isso no pouco que chega aqui da produção indiana, chinesa, em filmes inclusive muito menos envergonhados de serem verdadeiramente artificiais, produzir imagens grandiosas, coloridas e cheias de movimentos, é meio óbvio que vai encher mais os olhos quando a gente compara isso com isso. Se a gente estranha as cores dessas outras produções, é porque por muitos anos o que foi permitido chegar na gente nos convenceu de que o bem feito é cinza, escuro, realista, entre muitas aspas. Mas cinema é tanto imagem quanto movimento, não só o que vai ficar mais bonito em um plano de fundo de tela. Não que a própria Marvel não esteja pensando nisso, é claro. E mesmo Hollywood tem suas exceções, mas vocês entenderam, enquanto esse padrão da Marvel continuar levando gente no cinema, uma demanda que eles mesmos constroem, porque na maioria das salas só vai ter isso aqui pra assistir mesmo, simplesmente não vale a pena arriscar, eles nem querem. Por que vocês acham que aos poucos foram sumindo aquelas abordagens mais plásticas como a do primeiro Capitão América? Quanto mais passam os anos, mais eu admiro Kenneth Branagh por ter enfiado o plano holandês em toda a cena que podia no primeiro Thor, pra produtor nenhum conseguir arrumar aquilo na pós. E pelo menos eu respeito um pouco o Taika Waititi por fazer absolutamente cada personagem de seus filmes falarem como se fosse ele mesmo. Ou os caras respondiam em entrevista durante o marketing de Eternos como se não soubessem nem que era possível gravar fora de uma tela verde. E meu problema nem é com fazer todo o diabo de filme isolado do mundo. O frustrante pra mim é esses filmes continuarem tentando reproduzir uma ideia inerte, letárgica do que é o mundo, entre muitas aspas mais uma vez, do que é o mundo real, cada vez menos interessados nas sensações desse mundo de fato.
O último Pantera Negra até começou lidando com uma coisa do desconhecido, aquele canto sobrenatural das sereias que entorpece os sentidos no começo do filme, mas é óbvio que os Atlantes seriam explicados cientificamente em um holograma depois. É só fazer isso aqui para derrotar eles. O Ryan Coogler, diretor de certa assinatura, ainda que trabalhando para Marvel, como se ciente disso, vai lá no cinema russo para encontrar uma imagem que capture, para além do discurso, mas esteticamente, essa violência da tensão ideológica que o cinema americano vem precisando lidar, quando traça um paralelo entre uma decisão que a Shuri precisa tomar lá pro final do Wakanda Forever e um plano do filme soviético Vai e Veja. E é depois dessa viajada toda sobre indústria e autoralidade que eu finalmente chego em Guardiões da Galáxia 3, o último e derradeiro filme do James Gunn à Marvel, voltando depois de uma demissão toda esquisita anos atrás, carta de despedida antes de partir, mais uma vez e definitivamente para comandar o novo universo da DC, editora rival nos cinemas. É outro caso que faz muito sentido para esse momento da Marvel, porque o James Gunn já tem por si só um interesse por esses tipos de personagens medíocres, meio uns caras normais, uns vagabundos e preguiçosos que de vez em quando passam pela história. Antes das mega produções, ele tinha feito um filme chamado Super, uma visão muito menos interessada na pompa do que nas relações que atravessam uma história de super-herói. Então os coadjuvantes vão ser muito importantes para ele, vídeo Pacificador, interpretado por John Cena, que ganharia a série própria quando ele assumisse Esquadrão Suicida. Vai ter uma consciência muito mais acentuada do senso de ridículo dessa grande narrativa do grupo de herói. Todo mundo é meio fudido da cabeça, ainda que sejam sujeitos práticos, todos são desajustados de certa forma. Esse terceiro filme do Guardiões é um pouco mais recente, então eu não vou muito longe sobre ele, nem tenho filme pra mostrar pra vocês, mas vocês vão sacar onde eu quero chegar. Pra ser justo com a franquia, Guardiões é sim razoavelmente mais colorido que o filme médio da Marvel. Ele também vai trazer uns ângulos mais grosseiros, desconfortáveis, meio que da intimidade ali, e tem todo um lance de um planeta orgânico no filme, que ao contrário do Homem-Formiga, quanto mais eles penetram nesse planeta, apesar de orgânico, mais artificial tudo vai parecendo em contrapartida, o que aos poucos vai nos aproximando, nos fazendo lidar com a figura do Rocket Raccoon, personagem carimbado da franquia, enquanto criatura também artificialmente construída. Porque ele sempre foi um mascote muito curioso dessa série de filmes. Se por um lado é bonitinho e facilmente gostável, é também rabugento e perigoso, sempre armado até os dentes, se emociona fácil tanto quanto é rigidamente o mais racional do grupo, símbolo tanto dessa artificialidade, do absurdo da franquia, quanto do aspecto descolado, todo esse pacote que vem junto com as músicas que embalam os filmes e tal. Quando James Gunn volta o olhar para esse personagem no último filme, é para jogar com essa noção de que até então, por mais que a impressão fosse do Peter Quill como protagonista da franquia, o que dá para colocar mais fácil ali do lado dos outros protagonistas do MCU, inconsequente, bobalhão, a sacada aqui é pensar, na verdade, o Rocket Raccoon como, desde sempre, eles falam isso com todas as letras no filme, o personagem principal de Guardiões da Galáxia, quem melhor carrega seus temas e ansiedades. E eu acho importante ressaltar que, de jeito nenhum, eu acho Guardiões da Galáxia 3 um filme descolado dos outros do MCU, como se desse pra pensar ele como algo totalmente à parte. Eu acho que o que deixa ele interessante é exatamente propor uma reflexão sobre essa maneira de pensar e principalmente de representar a ficção ali na tela. Porque aqui o James Gunn vai dar uma ênfase muito grande nas cenas da criação do Rocket Raccoon, um olhar super cruel sobre esse avanço desenfreado, toda essa estética cinza e pasteurizada da Marvel que, sem afastar muito das cores usuais, já descamba num horror corporal grotesco, nessa ciência, esse aparato tecnológico invadindo de forma violenta o corpo daquela criatura estranhamente realista. Esse ser extremamente racional e igualmente perturbado é resultado de uma série de experimentos de teste, dando pra gente todo um outro sentido, mesmo que a gente já soubesse, ele mostra isso no filme, pra esse jeitão irritado dele, sempre cheio de dor no corpo, e tem um aspecto muito forte ali dele, do Rocket, o único realmente inventivo entre os animais que faziam parte daquele experimento, ser explorado, tentarem o tempo todo controlar o personagem. Persegue o Rocket Raccoon essa sensação de viver uma narrativa que não é dele, não ser merecedor de nenhum afeto, de sentir que não é aceito completamente em nenhum lugar porque primeiro ele não se aceita por ter feito parte de todo esse processo. De certa forma, mesmo que algumas coisas se resolvam no final, é uma abordagem muito invasiva, muito pessimista da criação daqueles personagens que basicamente partem para buscar alguma família no mundo. Obviamente que chamar isso aqui de o fim da Fórmula Marvel é um exagero, eu nem acho que essa história toda de super-herói tá pra acabar nem nada, mas no momento que a gente tá, Doutor Estranho é cheio de uma vertigem daqueles cadáveres ambulantes, até mesmo aquelas extensas paisagens desabitadas de Eternos, que faz um link com o filme anterior da diretora, Nomadland, que já voltava o olhar para uma certa ruína dos Estados Unidos enquanto nação, o luto em Pantera Negra, a inconclusão em Homem-Formiga, então a melancolia do último Guardiões da Galáxia, que ainda que tenha empolgado uma parcela do público,
público que talvez não viesse se importando com as últimas coisas lançadas pela Marvel, me faz pensar que mais do que esses filmes produzirem uma antecipação pelo que vem pela frente, trazem principalmente uma sensação de despedida. Bom, apesar de tudo, deve ter dado pra notar que eu ainda me interesso pelo MCU, principalmente pelo universo cósmico da Marvel. Isso aqui é o tanto de gibi que vira e mexe eu volto pra ler desses personagens. Eu só gosto principalmente da liberdade de não ter que subordinar nosso conteúdo ao que o mercado decide que é pra falar sobre no momento. Isso não significa não falar sobre a Marvel, mas caso vocês não tenham curtido esse vídeo, a gente segue falando de outras coisas. E eu queria agradecer a todo mundo que ajuda a gente lá na nossa campanha de financiamento. Ela que permite que a gente siga falando sobre o que bem entende, ou mesmo quando a conversa é sobre a Marvel, que a gente não tenha o rabo preso com ninguém. Meu nome é Henrique, e se tu acha que vale a pena dar uma força pra continuar rolando esse projeto completamente alienígena pro algoritmo, que é o Quadro em Branco, 100% independente, podia dar uma olhada na nossa campanha de financiamento, vai estar aí na tela o botãozinho do apoia pra clicar, porque além de tudo rola recompensa pra quem ajuda, teve até vídeo exclusivo pros apoiadores sendo liberado esse dia, vídeo mesmo completinho, é no Discord dos apoiadores que rola as lives, tem grupo no WhatsApp, é isso, tô curioso pelos comentários desse vídeo, se for a última vez que a gente fala sobre o MCU por aqui, adeus.